Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 1 do curso de Física Moderna e hoje a gente vai falar sobre os problemas da física clássica. Tem uma frase, do William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, ficou muito famosa, que ele falou o seguinte: não há nada de novo para ser descoberto na física. Tudo o que resta são medições mais e mais precisas. E aí, o que vocês acham disso? Será que não tem mais nada para a gente descobrir aí do nosso universo? Isso foi em mais ou menos 1900, tá bom? Bom, por que que ele falou isso, né? Porque naquela época a física clássica já estava bem definida. Assim, os principais ali da física clássica seria o Isaac Newton, que definiu bem a mecânica, né? Os movimentos, a gravidade. Então a gente já conhecia, né? Essas equações, como que os objetos se movimentavam. E também teve o Maxwell, né? O Maxwell, ele juntou as equações, né, relacionadas a magnetismo e eletricidade, né, e formou as famosas equações de Maxwell, tá? Então ele resolveu ali as questões envolvendo o eletromagnetismo. Então a gente já conhecia bem os movimentos, gravidade, eletricidade, magnetismo, termodinâmica, né? Então, teoricamente ali, o pessoal que vivia naquela época, eles achavam que não tinha mais nada a ser descoberto aí no nosso universo. Bom, ainda continuando aqui sobre o Lord Kelvin, ele também falou uma outra frase que era o seguinte: no céu azul da física clássica, existem apenas duas nuvens a serem extinguidas. Então, naquela época ainda tinha dois probleminhas ali que eles não estavam conseguindo resolver. Mas como ele colocou ali, ele falou que ia ser uma pequena nuvem, né? Alguma coisa mais simples. Bom, na realidade, essa parte ele acabou errando, viu? Os problemas não eram tão simples assim, né? E esses dois problemas acabaram, né, gerando duas áreas aí da física moderna, que foi a física quântica e a física relativística. Bom, nessa aula eu só vou aqui mostrar para vocês, comentar um pouquinho sobre esses dois problemas, tá? As soluções deles vocês vão ver nas próximas aulas. Vamos falar aqui primeiro então da catástrofe do ultravioleta. Vocês já devem ter reparado isso. Quando algum objeto está pegando fogo lá, você pode perceber que ele emite uma radiação, né? E dependendo da radiação, a gente fica a luz visível, né? A gente consegue ver essa emissão de radiação. E também vocês já devem ter percebido que a cor dessa radiação é diferente. Nessa época, né, mais ou menos em 1900, o pessoal estava produzindo muito aço, né? E tinha aqueles alto-fornos lá, né? Só que o que que acontece? Era difícil medir a temperatura dentro desses fornos, porque a temperatura lá é muito alta. E aí eles começaram a usar o mesmo princípio. Vamos tentar medir a temperatura de maneira indireta pela cor. Então eles ficavam comparando, né? Então aí eles formaram aquelas linhas ali. Tem aquela linha vermelha, a verde, a azul. Ele tinha essa curva aí de acordo com o comprimento de onda ali. Mas eles queriam uma coisa mais precisa, eles queriam uma fórmula, né? Alguma coisa que relacionasse essas cores com a temperatura. E aí o pessoal conseguiu, né, os físicos daquela época, usou os conhecimentos que a gente tinha ali de eletromagnetismo, né, termodinâmica, e fizeram uma fórmula. Aí é aquela outra linha, tá? A linha da direita ali, né? Que foi a linha da física clássica ali. Bom, o que que acontece com essa equação? Essa equação ela funciona bem em comprimentos de ondas grandes, assim, né? Pode dar uma olhada lá na curva, né? Que ali perto da direita, ela bem que se aproxima ali com a realidade, né? Só que para comprimentos de ondas curto, o resultado não tem nada a ver com o obtido dentro do forno, né? Até é estranho porque aquela curva ali, não sei se vocês perceberam, mas ela tende ao infinito. Isso daí a gente sabia que não acontecia, né? E isso era o resultado da física clássica. Se a gente utilizasse o conhecimento do eletromagnetismo da termodinâmica, ia ser assim que ia ficar essa fórmula. E como vocês já devem ter percebido, não é isso que acontece na vida real, tá? Então, esse era um dos problemas. Bom, tinha um outro problema também nessa época, que era o efeito fotoelétrico. Em alguns estudos, né, acho que o Hertz foi o primeiro a descobrir isso, ele percebeu que quando você envia uma luz ali, né, para alguns materiais, eles acabam, né, gerando uma corrente elétrica. Então, a luz bate ali, a radiação bate naquela placa daquele material
e ele acaba liberando alguns elétrons. Caso com aquela lei da conservação da energia da física clássica, é bem provável que seria isso que acontecesse mesmo, né? A energia da luz bate ali na placa e gera energia elétrica, transformação de energia. Só que tem alguns probleminhas nesse efeito fotoelétrico. Por quê? Porque o pessoal começou a fazer alguns testes com isso e percebeu que, por exemplo, a energia cinética dos elétrons não aumentava com a intensidade da luz. Então, o que era esperado, né? Se você pega uma lâmpada de 10 watts, você vai produzir uma corrente elétrica, certo? Se você pegasse uma lâmpada mais potente, uma lâmpada de 20 watts, por exemplo, a energia seria maior, a energia luminosa, né? Então, teoricamente, a corrente elétrica produzida naquela placa teria que ser maior. Só que não era isso que acontecia. Outra coisa também que, assim, esse fenômeno, ele não acontecia de qualquer forma. Parece que tinha uma frequência de corte, né? Então, assim, outro exemplo. Se você colocasse uma lâmpada de cor vermelha, talvez ele não ligasse. Se você colocasse uma lâmpada violeta, ela funcionaria. Então era bem esquisito também isso. Por que que algumas frequências funcionam e outras não? Independente da potência da lâmpada, tá? Às vezes você colocava uma lâmpada de 10 watts vermelha, não funcionava. Você colocava uma violeta de 5 watts, né, que é uma potência menor, e ela funcionava. Outra coisa esquisita também é que não era observado nenhum atraso entre a iluminação da placa e a ejeção dos elétrons. Isso daí também era bem esquisito, porque a gente tem a mecânica de Newton, né? Aquelas fórmulas que a gente consegue descrever o movimento, só que lá tem uma variação de tempo, né? E aqui não tinha, então era uma coisa meio esquisita. Bom, essa foi a primeira aula, seria só uma introdução à física moderna. O que eu queria falar com esses dois problemas é o seguinte, né? Então, existem problemas que a gente não consegue resolver usando a teoria da física clássica, tá? Aquelas equações que a gente viu, ela funciona para a maioria das coisas que a gente consegue observar, mas ela não funciona para todos, né? Esses dois problemas a gente não consegue resolver para a física clássica, tá? E é aí que entra a física moderna, beleza? Como que a gente resolveu esses problemas, né? Os outros conteúdos a gente vai ver na próxima aula. Essa daqui seria só uma introdução para vocês entenderem a importância da física moderna. Ou seja, uma complementa a outra, tá? Então, se você não tiver uma física moderna ali, você não consegue responder todos os problemas que a gente conhece hoje do nosso universo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem. Bons estudos e até a próxima!